Olá novamente, neste vídeo estaremos lidando com adjetivos e advérbios, ou seja, a diferença entre esses dois elementos. O erro mais comum que eu vejo pessoas cometendo na comunicação prática em inglês, seja na fala ou seja na escrita, é a utilização de advérbios no lugar de adjetivos, não o contrário. Com isso dito, a primeira diferenciação que eu gostaria de deixar aqui especificada é que adjetivos são, de uma forma geral, o que definem o que algo é. Já advérbios definem como algo é. É óbvio que existem nuances que nós vamos aqui estar lidando, mas o fato é que, tendo essa diferenciação inicial, você tem as coisas sendo um pouquinho mais claras. Então, somente uma rápida correção, não nuances, mas nuances, não é? Bom, vamos lá então. Começando do começo. Um adjetivo é uma palavra ou conjunto de palavras que modifica um substantivo ou pronome. Os adjetivos podem vir antes ou depois da palavra que modificam. Então você tem aqui essa sentença: This is a cute cat. E a outra é This cat is cute. Uma coisa que é importante compreendermos é que, via de regra, mais comumente no que não, você vai ver adjetivos sendo utilizados antes dos elementos que eles caracterizam, que eles qualificam. Por exemplo, você não diz em inglês she's a woman tall, se você quer dizer ela é uma mulher alta, mas sim she's a tall woman. Primeiro o adjetivo e depois o que ele qualifica. Tall woman. Agora, se você tem o adjetivo vindo depois do elemento que ele qualifica, mais frequentemente do que não, você terá o verb to be sendo utilizado. Da mesma forma que o verbo ser ou estar é utilizado no português para também caracterizar coisas, não é? Então, voltando aqui ao exemplo que nós temos, This cat is cute. Então, você tem um elemento caracterizado que é cat, o verb to be, terceira pessoa do singular, is, e o adjetivo que o caracteriza, cute. Um advérbio é uma palavra ou conjunto de palavras que modificam verbos, adjetivos ou advérbios. Normalmente, advérbios modificam verbos, dizendo como, com que frequência, quando ou onde algo é feito. Então, temos aqui a sentença dizendo We walked slowly, não é? Verbio do advérbio definitivamente, então, nos indica que essas palavras estão mais relacionadas a ações, não é? E tendo em vista o que temos aqui como exemplo, você tem a ação walk no passado, mas não importa, walked, e aí você tem o que caracteriza, o que qualifica a ação realizada, slowly, com o ly ao final. O elemento, de fato, universal que diferencia os advérbios é que eles têm o ly ao seu final. Slowly, calmly, loudly, quickly, sempre li ao final, indicando então como algo é feito. Continuando. Os adjetivos nos dizem algo sobre uma pessoa ou coisa. Os adjetivos podem modificar substantivos, como por exemplo boy and girl, ou pronomes, que substituem esses substantivos para evitar repetições, como he, she, ou it, it ou we, não é? Vejamos então aqui exemplos. Lily is an honest person. The movie was awful. The plot is simply boring. Então perceba que você tem aqui o honest caracterizando person e awful é primeiramente um adjetivo que foi utilizado para se referir a movie, não é? E você também tem o boring sendo utilizado para caracterizar plot, não é? Então, muito importante compreendermos isto. E uma observação importante. Lily is an honest person qualifica, então, portanto, person, não Lily. Person é um pronome utilizado para se referir a Lily e honest está qualificando o pronome. Por consequência, também qualificando, não é? Caracterizando Lily, que é o substantivo da sentença. Então, seja para um pronome, seja para um substantivo, adjetivos podem ser utilizados. Existem muitos adjetivos que terminam em ing e ed. Lembre-se que se algo for ing, faz você ser ed. É óbvio que isso, inclusive, está entre aspas, porque é simplesmente uma sentença
que pode parecer um pouco estranha, mas é uma frase, um slogan que podemos ter em mente para estarmos, de fato, compreendendo melhor essa dinâmica. Uma questão que eu gostaria de dizer é que, realmente, você tem esses adjetivos como fast, quick, calm, e existem também adjetivos com ing ao final. Boring, não é? Veja aquele exemplo que havíamos visto antes. The plot is simply boring. Boring é um adjetivo caracterizando plot, mas não é um verbo, portanto, tem ing no final, pode até mesmo ter a característica de um verbo, mas não é um verbo, é simplesmente um adjetivo. E aqui você tem aqui, por exemplo, excited e annoyed, desses exemplos que temos aqui, he is excited, I am annoyed, que também são adjetivos com ed ao final. Então temos que ficar atentos porque, muito frequentemente, adjetivos terminam com ed e ing, como verbos. Mas o que modifica ou diferencia um verbo de um adjetivo é o contexto em que é utilizado. Então, muita atenção com relação a isso. Não vai assumindo que toda palavra que termina com ed ou ing é um verbo, porque pode ser um adjetivo. E voltando àquela sentença, aquele slogan que estávamos falando, lembre-se de que se algo for ing, faz de você ed. Ou seja, se você tem o adjetivo excited, não é? O que faz você ficar excited é algo que é exciting. Igualmente, se você tem o adjetivo annoyed, o que faz você annoyed é algo que é annoying. Então podemos dizer que annoyed e excited são estados emocionais. E annoying e, como temos aqui também, exciting, são adjetivos que caracterizam situações, contextos. Então, o que é o ing indica situações, descreve, qualifica contextos. O que é ed, quando estamos falando especificamente de adjetivos, claro, indica estados. No caso aqui, nessa sentença, estado emocional ou mental. Às vezes, usamos dois ou mais adjetivos juntos. Adjetivos relacionados a quantidade, número e qualidade ou opinião geralmente vêm antes dos adjetivos relacionados a fatos. Isso aqui é importante compreendermos porque o inglês concatena adjetivos entre si. Então você tem muito frequentemente diferentes adjetivos que qualificam um mesmo substantivo ou um mesmo pronome. E você tem que saber colocá-los em ordem. Não é? Porque se você às vezes trocar a ordem, de fato a sua sentença fica errada, seja no speaking, seja no writing. Então, qual é a ordem apropriada quando estamos falando de adjetivos? Primeiramente, temos que considerar o artigo. Este artigo não tem nada a ver com o adjetivo, mas é o que define, por exemplo, o número, ou seja, quantos elementos estamos aqui nos referindo na sentença. Se temos um artigo indefinido, portanto, a ou an, nós estamos nos referindo a uma coisa ou pessoa, não é? Então, primeiramente, temos que ter o artigo definido. Depois, se necessário for, temos que estar sendo aqui explícitos sobre a quantidade em si específica, o número. O artigo já indica a quantidade de forma implícita. Portanto, sempre quando você tem um artigo indefinido, a ou an, não é necessário se identificar de forma clara um número, porque já se infere que você está se referindo a somente uma coisa, já que artigos indefinidos podem ser utilizados somente no singular, ou seja, para se referir a uma coisa em particular. Depois vem o adjetivo que indica a qualidade, a característica, ou ao menos a sua opinião sobre o que você está se referindo. E aí temos o adjetivo aqui como, por exemplo, nice. Depois temos um fato, ou seja, além de estarmos nos referindo a uma opinião nossa sobre o dia, especificamos uma característica real, inquestionável, independente de qual seja a nossa opinião sobre o que estamos nos referindo. Então temos aqui sunny, não é? O dia sunny, que é um fato, pode ser nice ou não, ou seja, legal ou não, dependendo da nossa opinião, não é? Então, primeiro vem o que é subjetivo, depois vem o fato, quando estamos falando de adjetivos. E depois vem o que caracterizamos em si, o substantivo, como aqui temos o morning. Então você tem no final a sentença a nice sunny morning. Dois adjetivos, nice e sunny. E primeiro vem o nice pelo motivo de escrito e depois sunny pelo motivo de escrito também. Se você tivesse
A sunny, nice morning, a sua sentença estaria estranha. A pessoa compreenderia, mas você não necessariamente estaria seguindo uma sequência que faz muito sentido quando você tem vários adjetivos se referindo ao mesmo substantivo. Já aqui no outro exemplo temos two intelligent young ladies. Não temos um artigo, já que estamos falando, ou melhor, não temos um artigo indefinido, já que estamos falando de duas pessoas, né, duas mulheres jovens. Depois vem a qualidade subjetiva, intelligent, o adjetivo. Depois vem o fato, ou seja, independente se elas são inteligentes ou não, elas são jovens, ou seja, young. E depois o substantivo em si que é descrito, ladies. E depois, por último, temos um outro exemplo. A beautiful, large, round, wooden table. Olha que interessante, aqui temos três adjetivos. Beautiful, large, round e wooden. Na realidade, temos quatro adjetivos. Beautiful, 1, large, 2, round, 3, wooden, ou seja, de madeira ou amadeirado, 4. Agora, de fato, temos primeiro o que é substantivo, ou melhor, o que é subjetivo, já que beautiful pode ser para mim, mas não ser para você. E depois vem os fatos. Large, largo, round, arredondado, wooden, amadeirado, e aí depois vem o substantivo em si, que é o elemento que está sendo caracterizado. Table, não é? Perfeito. Agora, há momentos em que usamos dois ou mais adjetivos relacionados a fatos. Os colocamos na seguinte ordem. Então, eu sei que eu estou te pegando um pouco com relação a essa sentença, ou estas sentenças que têm vários adjetivos, mas é muito importante estarmos descobrindo, ou seja, como colocar diferentes adjetivos na sequência correta, pois isso acontece. Então, voltando aqui. A big, old, round, wooden table. Então, lembra que no que vimos aqui, no fato, temos large, round e wooden em sequência. Agora eu estou dando um zoom nos adjetivos que descrevem os fatos sobre o objeto que estamos nos referindo. Qual é a sequência que temos que seguir quando estamos falando especificamente nos fatos? Neste contexto, é assim que se segue. Primeiro o tamanho, depois a idade, depois a forma, depois a cor, depois o material em si, depois o propósito, o objetivo final deste material e, por último, o que está sendo caracterizado como table. Então temos a big, tamanho, old, idade, round, forma, wooden, material, table. Ficando a big, old, round, wooden table. Temos aqui outro exemplo. New white tennis shoes. E por último, a tall, young, polished boy. Veja que pode parecer muito complexo e eu gostaria de dizer que não se sinta preocupado com isso. Isso vai vir de uma forma geral mais natural para você. O mais importante é você ter esta noção de que as coisas seguem uma lógica específica e à medida em que você vai praticando, obtendo feedback, se desenvolvendo, e isso fica inclusive de forma ainda mais explícita à medida em que você realiza produções writing e tem feedback apropriado para elas, você na realidade vai pegando o feeling com relação a isso. Mas saiba, ao mesmo tempo em que muito da internalização, da forma apropriada de utilizar esses adjetivos vai vir em você através de feeling, existe uma lógica por trás. Tudo bem? Perfeito. Agora vejamos. Um advérbio, e agora estaremos falando aqui sobre contextos específicos nos quais o advérbio é utilizado, é uma palavra ou conjunto de palavras que modifica. Agora modifica o quê? Verbos, dizendo como, com que frequência, quando ou onde algo foi feito. Então temos aqui a sentença The cars drove fast, não é? Então temos aqui um advérbio que, inclusive, não termina com ly. Ele pode ser até mesmo confundido com o adjetivo, mas na prática é um advérbio porque ele está se referindo ao verbo. Então, ao mesmo tempo em que você tem uma característica muito explícita dos advérbios tendo o li ao final, você definitivamente pode ter advérbios não tendo li se você os quer expressar desta forma, simplesmente considerando que eles estão qualificando uma ação. Adjetivos nunca qualificam um verbo, uma ação. Então, drove é um verbo. E o fast está relacionado a drove, não cars. E assim, no final das contas, podemos interpretar que fast é um advérbio mesmo com ele não terminando em ly. Um outro contexto em que advérbios são utilizados é quando estamos nos referindo a adjetivos. Às vezes podemos caracterizar adjetivos. E assim, quando você
caracteriza adjetivos que já descrevem, você os enfatiza. Então, perceba. Veja o exemplo aqui. Primeiro, sem o advérbio e depois com o advérbio. Você tem Anne looked absolutely amazing. Você poderia muito bem dizer Anne looked amazing, ponto. Mas se você quer enfatizar o amazing dela, você poderia simplesmente dizer absolutely. Ou seja, Anne looked absolutely amazing. Um outro contexto em que você tem aqui os advérbios sendo utilizados é quando você está tendo um outro advérbio sendo caracterizado pelo advérbio que você está já querendo utilizar. Então, perceba que são expressões ou estruturas bem flexíveis. Eles podem ser utilizados para se referir a ações, mas a adjetivos, ou até mesmo para se referir a outros advérbios, não é? Então você tem aqui, you're speaking too loudly. O to é um exemplo de advérbio. Ele caracteriza a ação speaking e se referindo de forma mais precisa a loudly, não é? Você tem simplesmente você podendo dizer you're speaking loudly, ou seja, você está falando de forma alta. Mas, se você tem o to, que é um outro advérbio que você poderia adicionar antes do advérbio loudly, você também enfatiza o loudly. E de forma mais precisa, você o enfatiza através da mudança do grau da intensidade que este advérbio inicial está expressando ou o nível de precisão que você está indicando. Então, assim você tem o advérbio modificando um outro advérbio. You're speaking too loudly. Tudo bem? Perfeito. Com isso dito, então, temos a diferenciação entre adjetivos e advérbios. Muitíssimo obrigado.